Daí, estudos para o INSS 22, lei seca, lei 9425, que é aquela do acidente nuclear lá naquele país que foi descarte errado. Mais questõezinhas. Apaga o trequinho. E se lembra que isso aqui é um tipo de pensão especial. Então, vamos lá. Lei 9425 dispõe sobre a concessão de pensão especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia e Goiás. É concedida a pensão vitalícia a título de indenização especial às vítimas do acidente de substância radioativa SC-100-837, ocorrido em Goiânia, no estado de Goiás, certo? A pensão de que trata esta lei é personalíssima. Daí, anota aí, faz um corte, escreve 9425, ponto principal, CSO123, ponto principal. Ela é vitalícia, que é para sempre. Vitalícia, segundo ponto especial, ela é personalíssima, ou seja, ela é só para a pessoa afetada. Personalíssima, ou seja, ela não é transferível a dependentes. A pensão não sendo transmissível ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros em caso de morte do beneficiário. A pensão será concedida no seguinte modo: ele fala 300 unidades fiscais de referência, UFI, as vítimas com incapacidade funcional laborativa parcial ou total parcial permanente, estudante do evento, 200 e UFI, que, de novo, eu não sei o que é isso. São abrangidos pelo inciso anterior, a irradiados são contaminados por em proporção igual ou superior a 100, 150 unidades fiscais de referência, 100 unidades fiscais de referência, para quem tem os heads. Ou seja, quanto mais head o cara ficar, quanto mais capaz o cara ficar, maior é a quantidade de unidades fiscais de referência. Pior que a gente não sabe o que é unidade fiscal de referência, né? E o último é 150 unidades fiscais de referência para os demais pacientes irradiados ou contaminados não abrangidos pelas incisões anteriores, sob controle médico regular de fundação da Lei de Neves, a partir de sua instituição até a data de vigência dessa lei, desde que cadastrado nos grupos de acompanhamento médico. Tá. Parágrafo. O valor mensal da pensão será o valor da unidade fiscal de referência à época da publicação desta lei, atualizada a partir do, então, na mesma época de índices concedidos dos serviços públicos. Essa aqui é atualizada. A compreensão a comprovação de ser a pessoa vítima de acidente radioativo ocorrido com céssio e estar enquadrada nos incisos do artigo anterior deverá ser feita por meio de junta médica oficial. Daí, como é feita a comprovação, anota aí, comprovação por junta médica. Comprovação por junta médica. Ok. Devendo anotar o tipo de sequela que impede, a cargo de quem é que faz a junta médica? É a Fundação Leide de Neves Ferreira. Normalmente a pessoa pensaria que era uma junta médica do próprio INSS, mas a junta médica é feita pela Fundação Leite. Vai, pense só em Leite. A Fundação Leite, ao invés de falar Leite. Se tiver uma fundação ali, Leite, lá no meio da questão, então tá certo. É a fundação certa. Dessa é de Goiânia, estado de Goiás, E supervisão de onde? Ministério Público Federal. Os carinhos que processam, né? Supervisa quem? É o MP Federal. Perfeito. Devendo ser anotada tipo de sequela que impede o desempenho profissional ou o empreendimento da maneira, ou seja, quando o cara está ferrado. Os funcionários da vigilância sanitária que, em pleno exercício de suas atividades, foram expostos às radiações do CESIO 137 também são submetidos ao exame de comprovação de sua classificação como vítimas do acidente. Funcionários também são vítimas. Funcionários também são vítimas do acidente, devendo igualmente anotar o tipo de sequela para eles ganharem os direitos. Havendo condenação judicial da União ao pagamento do pagamento da indenização, basicamente o que quer dizer aqui é que o Ministério Público processou a União e teve uma condenação. Tá. Daí, ao pagamento da indenização, a decorrência do acidente que trata essa lei, o montante da pensão, a hora instituída, será obrigatoriamente deduzido no quantum da condenação. O pagamento da vantagem pecuniária de que trata essa lei ocorrerá e com a conta dos encargos previdenciários dos recursos da União sob a supervisão do Ministro da Fazenda. Daí, de novo aqui, isso aqui é importante. Primeiro, é uma vantagem pecuniária. Uma vantagem pecuniária. Na verdade, isso aqui não tem muita importância, mas dentro desta lei, com cargos previdenciários, a conta de encargos previdenciários, os recursos da União. Os recursos são da União, recursos, quem paga é a União. Recursos da União, sob a supervisão de quem? Ministério da Fazenda, sobre o Ministério
Ministério. Você lembra que a maioria das previdências vão lá do Ministério da Previdência e Assistência Social. Nesse caso aqui, quem paga é o Ministério da Fazenda, é o responsável principal. A partir do ano seguinte, a publicação dessa lei com as despesas previstas no orçamento. E as despesas tem que estar. Publicação e revogação. Tá. Daí agora, vamos ler as questões. Fica assim. A pensão de que trata esta lei é personalíssima, certo? Não sendo transmissível ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros em caso de morte do beneficiário. Isso está certo. A gente viu isso. Próxima questão. Será concedida 300 unidades fiscais? Daí eu leio uma questão daquelas teclas dos números. E daí, vamos lá. 300 unidades fiscais, daí tinha 200 e terminava no 150 e repetia 150 uma vez mais. Tá, vamos ver se a gente lembra. Será concedida 300 unidades fiscais para as vítimas de capacidade funcional, laborativo parcial, total meio, total permanente, resultante do evento. O princípio 300 é o carinha que tá ferradão. Tá, acertamos. Ou seja, escreve aí. 300 é incapacidade. Que o resto era mais que o cara foi contaminado, né? Segundo, aqui ó. Serão concedidas o 200F para as vítimas irradiadas ou contaminadas com doses inferiores de 100 a 100, equivalentes ou superiores a 50. E eu ia já falar que isso aqui tá errado, mas eu acho que tá certo, que essa aqui é o treco de contaminação, certo? Eu acho que o menor dos trecos é 50, 150 para 5, menor de 50, e tinha esses níveis aí, então 150 eu acho que tá certo. E deu errado, A verdade é... peraí. Não. Aqui, ó. Ou seja, o 150 de pagamento é para os menos de 100 até 50. Enquanto que o... Enquanto que o 200 é para os maiores de 100. Reds. Hades. O último 150 era nascer para pessoa irradiada, contaminados vierem a nascer com anomalia recorrente de exposição comprovada dos genitores da Alcécio. O último 150 é para os nascidos com deficiência. Anomalia. Perfeito. Daí continua. Será concedido 150 anos para as pessoas irradiadas ou contaminadas que vierem a nascer com a anomalia ainda em decorrência da exposição comprovada dos genitores do Cécio. Tá certo? 150 para os filhos. A comprovação de ser a pessoa vítima de acidente radioativo ocorrido com o Cécio 2137 deverá ser feita por meio do quê? Junta médica oficial, certo? Até aqui. Quem faz é a Fundação Leite de Neves Ferreira, com sede em Goiânia, certo? Estado de Goiás, certo? E supervisão do MIT de quem? Daí, se lembra, a supervisão é do MPF, o Ministério Público Federal. O cara que processa essas coisas. Deve ser anotado o tipo de sequela que impede o desempenho profissional. Daí isso aqui tem que anotar. Profissional ou aprendizado de maneira total, parcial. Daí essa coisa aqui de aprendizado tá estranha. Eu não lembro de estar escrito isso não, então vou colocar errado. E a resposta tá certa. Parece que tinha mesmo um teco aqui de aprendizado. Tá escrito aqui, ó. Depois de tudo aquilo que eu falei que estava certo, deveria ser anotado o tipo de sequela que impede o desempenho profissional ou aprendizado de maneira total, parcial. Então escreve aí. Anota-se a sequela. Daí você divide a sequela em dois. Que pode ser... A sequela pode ser de desempenho ou pode ser de aprendizado. Ou seja, uma coisa que o cara conseguia fazer antes, mas não consegue fazer mais, ou uma coisa que ele não consegue fazer, mas não era o que ele fazia antes, mas mexeu com o aprendizado dele. E também escreve aí total ou parcial. Tá. Os funcionários da vigilância sanitária, daí olha aqui, ó, tem um problema aqui porque não tinha essa coisa de vigilância sanitária, pelo que eu lembro. Que, empreendedores de suas atividades foram expostos às radiações do Cécio, também serão submetidos aos exames para comprovação de sua qualificação com os vítimas de acidente, devendo ser igualmente anotado o tipo de sequela que impede o limite do desempenho profissional. E se lembra, tá falando que os funcionários estavam lá, mas eu não lembro, na minha cabeça não tem nada de falar de o cara que eram os caras da vigilância sanitária. Então eu vou dizer que isso aqui está errado. Mas tá certo. Olha isso aí. Essas coisas a gente lê na primeira e não nota, tipo, a gente sabe coisas óbvias, mas tem palavrinhas que a gente nem percebe. Tipo, eu sei que os funcionários recebem o treco, mas tinha especificado que eram os funcionários da vigilância sanitária? Não tinha percebido isso não. São funcionários, ou seja, se tivesse um outro tipo de funcionário que foi lá
treco não está falando aqui. Ele só está falando dos funcionários da vigilância sanitária. Perfeito. Esse aqui eu vou marcar. Havendo a condenação judicial da União ao pagamento da indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente que dessa lei, o montante da pensão era instituído será obrigatoriamente acrescentado ao quanto da condenação. Isso está errado, essa parte aqui de acrescentado. Ali era mais ou menos como se tivesse escrito diminuindo. Como é que se diz? Tá aqui, ó. De que essa lei, o montante da pensão. Deixa eu anotar isso aqui. O montante, que significa o dinheiro todo. O montante da pensão será obrigatoriamente deduzido. É deduzido da condenação. Da condenação. Ou seja, eu não tinha entendido antes, mas basicamente o cara que só tem duas caras, pessoas que recebem o treco. É a pessoa que foi atingida diretamente e a pessoa que foi atingida diretamente nascida, o bebê. Daí, desses dois eles vão receber, se lembra, ela é personalíssima e vitalícia, ela não vai para as outras pessoas, mas elas recebem para sempre. E daí, o que acontece é que se os caras processarem a União e conseguirem ganhar, eles podem receber uma indenização de pagamento da União. Só que daí essa pensão aqui, o valor que paga, que se lembra que está falando aqui só que o valor é 300 RP, treco de indenização, lá, ou 200 ou 150. Então, esse valor disso aí é deduzido do treco. Ou seja, já. É muito confuso, mas basicamente o que tiver a mais é pago. Enquanto que esse valor aqui, o que pagava diretamente o treco da União, o treco aqui que pagava antes, se lembra que não, o treco que pagava antes não é pago mais, porque ele é como se esse valor fosse dado para a União, para ela pagar essa indenização aí que foi ganhada judicialmente, entendeu? É isso que eu entendi. Vamos ver se tem mais alguma questão. O pagamento da vantagem pecuniária que trata essa lei ocorrerá à conta dos encargos previdenciários dos recursos da União, certo? Sob a previsão do Ministério da Fazenda, certo? A partir do ano seguinte, a publicação dessa lei com a despesa prevista no orçamento da União. Então, ano seguinte, eu acho que essa parte aqui do ano seguinte pode estar errada. A despesa é prevista sim no orçamento da União. Então, tá certo. Eu ia colocar certo porque você já deve ter percebido, eu normalmente sempre que tem uma coisa estranha que eu não lembro, porque a gente só leu e viu o contexto, mas não prestou atenção em palavras-chave extras. Nem são palavras-chave. Mas isso aqui tá certo, viu? Essa aqui, seguinte publicação, a partir do ano seguinte, da publicação da lei, né? Deixa eu ver. Escrever isso aqui. A partir do ano seguinte dessa lei. Tem que estar no orçamento. E assim acaba essas questões.